Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma teleaula da disciplina de morfossintaxe da língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana Fogaça, sou doutora em estudos da linguagem. Então, hoje é a nossa quinta teleaula, né? E o tema da nossa teleaula de hoje é tópicos especiais em morfossintaxe, né? Então, hoje é o tópicos especiais em morfossintaxe 1. E a próxima aula será tópicos especiais em morfossintaxe 2. Né? Então, essas duas aulas, né, elas terão um modelo um pouquinho diferente do modelo que vocês estão acostumados, do KLS, né, embasado no livro da disciplina. Então, nessa teleaula, né, tanto nessa quinta teleaula quanto na sexta teleaula, nós vamos trabalhar um pouquinho, né, tendo em vista conteúdos relacionados à gramática tradicional, mas que são conteúdos também importantes para a formação de vocês, ok? Antes de nós darmos continuidade, eu quero dar um recadinho da coordenação, né? Então, a coordenação pediu para informar que a data de postagem do portfólio, ela foi prorrogada por 7 dias. Então, vocês têm mais 7 dias para a postagem, né, do portfólio. Então, foi prorrogada por 7 dias, além da data que já estava previamente marcada. Tá bem? Tá ok? Então, agora, retomando, né, só para relembrarmos um pouquinho tudo aquilo que nós já abordamos nas aulas anteriores. Então, a primeira aula nós trabalhamos conceito de gramática e ensino, né? Trabalhamos a estrutura da palavra, né? Conceito de palavra. Na segunda aula, nós trabalhamos as classes de palavras e vimos uma diferenciação no que diz respeito à classificação das palavras, né? Então, nós vimos que as palavras elas podem ser agrupadas em classes abertas e classes fechadas. Trabalhamos o conceito de sintagma, os tipos de sintagmas existentes. Na terceira aula, nós avançamos um pouquinho mais, trabalhamos com a sentença, né? Então, nós vimos que a sentença é a mesma coisa do que? Oração, né? Então, oração e sentença são aquelas frases que obrigatoriamente giram em torno de um verbo. E nós temos, então, nós podemos ter as sentenças simples, que são aquelas que são formadas por uma única sentença, um enunciado que tem apenas um verbo, e as sentenças complexas ou períodos complexos, que são aquelas que têm 2 ou mais verbos, ou seja, 2 ou mais sentenças, ok? Além disso, então, nós trabalhamos também essas sentenças complexas, né, tendo em vista as suas classificações. Então, nós vimos as sentenças subordinadas, as coordenadas e outros aspectos que perpassam, então, essa discussão, como, por exemplo, os papéis temáticos, a valência verbal, conteúdos extremamente importantes nessa formação e que nos ajudam a compreender a questão dos sentidos, dos significados que perpassam os verbos e os elementos que o rodeiam, ok? E na quarta teleaula, né, que na verdade foi uma teleaula gravada, já que na semana passada nós tivemos um feriado, né, e é importante ressaltar aqui que essa teleaula, ela está disponível para vocês, no ambiente de vocês, lá na pastinha de morfossintaxe, e é muito importante que vocês assistam. Então, nessa teleaula, né, que foi gravada, nós trabalhamos a questão da colocação, né? Então, nós vimos que os termos das sentenças, eles não podem ser colocados, agrupados de uma forma aleatória, né? Então, existe aí uma regra, ou melhor, regras, né, que nos mostram como que os termos devem ser agrupados, mesmo porque, se nós colocarmos, por exemplo, um adjetivo na frente de um substantivo, nós vamos observar que aquela sentença, ela será estranha ao sistema. Então, se eu digo, por exemplo, aluno ou escola vai, né? Esse aluno ou logo acende a nossa luzinha, né? E nós logo percebemos que
essa sentença ela não é comum na língua portuguesa. Por quê? Porque existem regras de colocação. Então, eu nunca coloco o artigo depois do substantivo, por exemplo. Em locuções verbais, então, o aluno vai estudar na casa do amigo, né? Eu não posso dizer o aluno estudar vai na casa do amigo. A locução verbal, né, nós sempre colocamos o verbo auxiliar na frente do verbo principal, porque existem regras para que possamos, então, colocar os termos dentro de uma sentença, de uma oração. E também começamos a trabalhar a questão da concordância, né, que nada mais é que o compartilhamento de traços entre os elementos das sentenças. Então, nós começamos com essa abordagem e hoje nós vamos dar continuidade a ela, trabalhando algumas regras de concordância verbal, concordância nominal, de acordo com a gramática tradicional. Tudo bem? Então, vamos iniciar observando os objetivos da aula de hoje. Então, como eu já disse, inicialmente nós vamos entender, então, e rever, né, o que é a sintaxe de concordância. Iremos estabelecer critérios para a concordância nominal e discutir os critérios para a concordância verbal. Então, nós vamos observar as principais regras, né? Então, vocês vão observar ao longo da nossa aula que existem muitas regras que regem a questão da concordância, né? Então, como que nós precisamos aí pensar nos elementos da língua para que possamos estabelecer a concordância adequada do ponto de vista da gramática tradicional. Então, quando nós pensamos em concordância, até eu comentei na teleaula anterior, né, no vídeo que eu gravei, que a concordância, muitas vezes, ela acaba sendo um calo, né, no sapato da escola, dos professores, por ser uma questão um pouco complicada, né? Porque na língua portuguesa, quando nós falamos em concordância, os elementos eles acabam sendo redundantes. Diferente da língua inglesa, por exemplo, que quando eu quero colocar uma sentença no plural, o que acontece? Apenas um termo recebe um morfema indicativo de plural. Na língua portuguesa, não, né? Então, a menina foi para a escola, ou foi à escola, né? Se eu quero colocar esse elemento no plural, eu vou ter que colocar o artigo, o substantivo, o verbo, né? Tudo no plural, né? As meninas foram para a escola, né? Então, isso que acaba, essa redundância, que acaba muitas vezes gerando a falta de concordância pelos falantes, né? Mas o que é importante, nós sempre deixarmos claro para os nossos alunos que a questão da concordância, inevitavelmente, é um fator que pode levar a preconceito linguístico, né? Então, dependendo da situação, os alunos eles precisam ter a ciência de que as regras de concordância são necessárias, porque muitas vezes a falta de concordância, ela leva a estigmas, né? Leva os sujeitos a terem uma visão preconceituosa em relação a essa pessoa que não estabelece a concordância. Então, ela acaba sendo um fator social bastante forte no que diz respeito à questão do preconceito linguístico. Então, por isso que é importante nós tratarmos as regras de concordância, porque existem situações, tanto na oralidade quanto na escrita, sobretudo, que essas regras são sim importantes e devem sim ser empregadas. Então, nós não podemos deixá-las de lado, não podemos ignorá-las, ok? Então, vamos dar início retomando o conceito de concordância, né? Relembrando o que vem a ser a concordância. Então, o que é a concordância? É a relação em que um termo impõe alterações formais a outros, resultando na adequação entre eles das marcas de pessoa, né? Quais são as marcas de pessoa? O que é a pessoa, né? Então, eu posso lá adequar os meus termos tendo em vista a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. Eu posso também realizar adequação tendo em vista o quê?
o gênero, né? As marcas de gênero, no masculino e no feminino. De número, né? No singular e no plural e etc, né? Porque eu posso ter grau e entre outros, né? Mas nós vamos focar aqui nesses elementos. Lembrando o que nós falamos na aula passada, então o que é importante nós mencionarmos? Que essa questão dessa relação, dessa imposição das alterações formais, nada mais é do que a questão do compartilhamento de traços. Se eu tenho um substantivo no plural e no feminino, os elementos que giram em volta desse substantivo, eles precisam concordar. Então, eles precisam compartilhar dos mesmos traços. E eles vão se alterar, né? Vai haver essas alterações formais para que haja, então, essa adequação. Então, considerando isso, nós temos dois tipos de concordância. A concordância verbal e a concordância nominal. O próprio nome já nos apresenta o que se refere a cada um desses tipos de concordância. A concordância verbal diz respeito à concordância que é estabelecida em torno do verbo. E a concordância nominal diz respeito aos elementos que precisam compartilhar dos mesmos traços do nome ou do substantivo, ok? Primeiramente, nós vamos trabalhar com as regras que giram em torno da concordância nominal, ou seja, do nome e dos elementos, né, que concordam com esse nome, que giram em torno desse nome. Então, vamos observar o que vem a ser a concordância nominal. Então, nós temos uma regra geral, tanto para a concordância nominal quanto para a concordância verbal, nós temos uma regra geral. Então, o que diz essa regra geral? Que a concordância nominal é o estudo da relação entre as palavras e os substantivos que as regem. Então, tudo que vem, que gira em torno e que faz referência ao substantivo, nós precisamos, então, estabelecer a concordância. E eu trouxe até uma imagem que brinca um pouquinho com isso. Então, nós temos lá o adjetivo, o substantivo, como se eles fossem um casal, né, sentados lá no sofazinho do analista. Então, nós temos aqui esse senhorzinho como se ele fosse a imagem de um psicólogo, de um analista, né? E o adjetivo lá na figura de uma mulher, né? Nós temos aqui ela com um lacinho, com um sapatinho de salto. Ela diz assim: o problema é que ele nunca concorda comigo, né? Então, é interessante essa imagem, né? Porque, na verdade, o substantivo, né, e o adjetivo, eles precisam concordar. Então, essa imagem, ela faz referência justamente a essa questão da concordância entre substantivo e adjetivo, né? Então, muito interessante, né? Quem embolou aí essa imagem foi muito esperto, né? Muito inteligente para mostrar essa questão da necessidade de concordância entre o nome e os elementos, né, que rodeiam esse nome, como, por exemplo, o adjetivo. Então, quando nós falamos em concordância, né, e concordância nominal, o nome sempre vai ser o elemento central, sempre será o núcleo. Então, o primeiro elemento que nós temos que observar no sintagma, nas sentenças, para que possamos, né, no que diz respeito à concordância nominal, né, para que possamos observar se a concordância realmente está sendo empregada, é o nome. Então, eu observo o nome e, a partir desse nome, eu vou observar os elementos em volta. E vou verificar se esses elementos, eles de fato estão compartilhando dos mesmos traços que esse nome. Então, se o nome estiver no masculino, os elementos em volta terão que estar no masculino. Se o nome estiver no plural, os elementos em volta, em torno, terão que estar no plural. Ok? Então, vamos observar quais são esses elementos que devem concordar com o nome. Vamos ao quadro? Então, nós temos lá o nome, que é o elemento central da concordância nominal. Por isso mesmo é que recebe esse nome, nominal. Então,
A concordância nominal, ela vai ser realizada a partir do compartilhamento, né, de traços de gênero e de número. Então, lembrando, gênero, masculino e feminino, as marcas, né, de masculino e feminino, os morfemas que recebem a palavra para indicar, então, essa marquinha, né? E de número, singular e plural, ok? Então, o que pode concordar com o nome? Nós temos lá os determinantes. E o que são os determinantes? O artigo, os pronomes demonstrativos, então, este, essa, aquele, aquela, né? Os pronomes possessivos. Então, por exemplo, boneca, eu falo meu boneca? Não, se a boneca está no feminino, então, é uma palavra no feminino, então eu vou dizer o quê? Minha boneca. Os quantificadores, como os numerais, por exemplo, e os adjetivos, né? Os qualificadores, né? Então, exemplo. Aquelas duas senhoras simpáticas fizeram bolinhos deliciosos. Então, inicialmente, vamos fazer uma análise aqui sintática dessa sentença. Inicialmente, aqui nós temos o verbo, né? Quem fizeram bolinhos deliciosos? Aquelas duas senhoras simpáticas. Então, nós temos aqui o quê? O sujeito da minha oração. Qual que é o núcleo desse meu sujeito? Né? Qual que é a palavra mais forte aqui? O nome, ó, senhoras, o meu substantivo. E senhoras é uma palavra que está no, né? Vamos considerar aqui a análise dessas marcas que precisam ser consideradas. Então, o gênero, nós temos aqui o gênero feminino e ela é uma palavra que está no plural. Então, nós temos a marquinha aqui de gênero, o A, que marca o gênero, e o S, que marca o plural. E o que está acompanhando este nome? Então, nós temos vários elementos que estão acompanhando este nome. Nós temos lá um pronome demonstrativo, assim como nós vimos aqui neste exemplo. Nós temos um quantificador, que é um numeral, e nós temos um adjetivo. Esses elementos estão acompanhando esse nome? Sim. Então, eles precisam compartilhar dos mesmos traços. E é justamente por isso que este pronome, este numeral e este adjetivo também estão no feminino e no plural, ok? E aqui a palavra deliciosos. Vocês se lembram que a concordância, nós vimos lá na aula anterior, né? Na aula anterior, eu comentei que a concordância, ela pode ser intrasintagmática e extrasintagmática. Né? Então, ela pode acontecer dentro do mesmo sintagma, no caso ali o sintagma nominal, que é o sujeito, né? Que é aquelas, deixa eu voltar aqui para ver, aquelas duas senhoras simpáticas, né? Então, nós temos lá um sintagma nominal, porque o núcleo do sintagma é um nome. Mas nós temos lá uma concordância que é estabelecida também fora do sintagma, né? Vamos voltar lá para observarmos. Ó, aquelas duas senhoras simpáticas fizeram bolinhos deliciosos. Na verdade, aqui, deliciosos está concordando com quem? Com bolinhos, né? Na verdade, não é nem extrasintagmática, né? É dentro de um outro sintagma, né? Que é nominal e está concordando aqui, então, com o nome bolinhos, né? Então, dentro de uma única sentença, nós podemos ter vários tipos de concordância, né? Nominal. E aí, nós temos regras, né? De concordância. Né? Então, nós vimos a regra geral, né, que o nome precisa concordar com os elementos que o rodeiam. E nós temos casos especiais, e que são vários os casos especiais, as várias regras, né, de concordância nominal. E nós vamos trabalhar, então, uma a uma dessas regras. Vamos começar lá? Então, vamos lá? Então, primeira regrinha, né, primeiro caso, um único adjetivo referindo-se a mais
de um substantivo. Então, nós temos vários casos em relação a isso, quando eu tenho um único adjetivo que faz referência a mais de um substantivo. Então, quando o adjetivo acontece antes do substantivo, então, o que nós temos? O adjetivo, ele deverá concordar com o substantivo mais próximo. Então, por exemplo, tinha extraordinária força e talento. Então, nós temos aqui o adjetivo extraordinária e nós temos dois substantivos, a força e o talento. E o que acontece aqui? Então, a palavra extraordinária, ela está concordando com o substantivo mais próximo, que está no feminino. Por isso que a palavra extraordinária aparece no feminino também. Então, tinha extraordinária força e talento, né? Então, nesse caso aí faz referência à força. Nós temos também outro exemplo. Velhos cadernos e agendas estavam guardados na estante. Então, nós temos substantivo cadernos e substantivo agendas. E temos aqui o adjetivo velhos concordando com o substantivo mais próximo. Embora nós vamos ver que sempre quando nós tivermos dois substantivos e um deles for masculino, então o adjetivo ele vai concordar, né? Se ele for fazer referência aos dois, o adjetivo ficará no masculino. O masculino prevalece ainda nas regras da língua portuguesa. Outro exemplo, estava nervoso o senhor e a senhora. Então, nós temos aqui o substantivo senhor, substantivo senhora e o adjetivo nervoso. E, nesse caso, ele faz referência a quem? A senhor, né? Porque é o substantivo mais próximo a ele. E aqui, se eu quero fazer referência tanto a senhor quanto a senhora, aí eu vou deixar o quê? O adjetivo no masculino e prevalece, né? Aliás, vou deixar o adjetivo no masculino e no plural. Então, prevalece o masculino, já que nós temos dois gêneros diferentes e o masculino sempre irá prevalecer. Então, aqui, gente, nesse caso, nervoso faz referência a senhor. E aqui eu posso deixar também no plural para enfatizar que nervosos faz referência aos dois substantivos. Então, prevalece aí o masculino. Pode acontecer também do adjetivo aparecer depois do substantivo. Então, o adjetivo deverá concordar com o substantivo mais próximo ou o adjetivo vai para o plural, concordando com todos os substantivos. Se os gêneros são diferentes, prevalece o masculino. Essa é uma regra quase geral, né? Que sempre quando nós tivermos gêneros diferentes e eu quiser fazer referência aos dois, então prevalece o masculino. Então, exemplo, tinha competência e talento extraordinário. Aqui, ó, o adjetivo, ele fica no singular, mas fica no masculino porque ele está fazendo referência a talento. Agora, se eu quiser fazer referência aos dois substantivos, então eu vou deixar o adjetivo no plural e no masculino, ok? Porque o masculino sempre prevalece, ok? Eu trouxe aí um exemplo de uma tirinha que é interessante, olhem lá. Mama, até que idade eu sou obrigada a obedecer-te? Até teres o critério, a responsabilidade e a maturidade suficientes para te saberes orientar sozinha na vida. Bolas. E essas coisas doem muito, né? Então, nós temos aqui vários substantivos. Responsabilidade, maturidade, né? E critério também entra aqui. E aí, nós temos um adjetivo que ele acaba fazendo referência a esses três substantivos. E por que eu sei disso? Porque ele vai concordar com os três a partir do momento que ele está no plural, né? Então, como ele está no plural, ele já está indicando que
esse adjetivo, ele faz referência a tanto critério quanto à responsabilidade e também à maturidade. Então, até teres o critério, a responsabilidade e a maturidade suficientes. Os três têm que ser suficientes. E nós temos aqui um outro exemplo de uma outra tira, né? Que diz aí o seguinte: eu tenho um gato e um cachorro branco, está certo? O senhor é quem sabe, eu nunca vi. Nesse caso aqui, ó, branco, ele está no masculino, né? E ele está no singular. Por que que ele está no singular? Porque ele faz referência somente ao último elemento, a cachorro. O gato pode ser que seja marrom, mesclado, preto, né? A gente não sabe. Mas aqui o branco está no singular porque ele faz referência a apenas o último elemento, ok? Então, são aí aspectos que precisamos nos atentar, né? Observem que até agora, né, foram aí várias regrinhas, né, em relação à posição do adjetivo e do substantivo, que acaba gerando aí diferenças na hora de nós estabelecermos a concordância. Então, se eu deixo no singular, então quer dizer que eu estou fazendo concordância a um único elemento. Se eu deixo no plural, eu estou querendo mencionar dois elementos, sobretudo quando o adjetivo está posposto, né, ao substantivo. Então, são aspectos que nós precisamos nos atentar, porque muda também o sentido, né? Uma coisa é quando eu falo, eu tenho um gato e um cachorro brancos, eu estou fazendo referência aos dois. Mas se eu estou deixando no singular, somente a um elemento. Então, muda aí o sentido da sentença, ok? Vamos dar continuidade, vamos lá ao quadro. Então, ao optar pela concordância no plural, é preciso considerar que se pelo menos um dos substantivos for masculino, o adjetivo irá para o masculino plural. Já até destaquei isso, né, porque é uma regrinha que nós não podemos nos esquecer. Então, por exemplo, encontramos o menino e a menina desaparecidos. Então, observem que o elemento anterior, ele está no feminino, mas independente da ordem em que aparece o substantivo, se aparece primeiro o masculino e depois o feminino, ou vice-versa, se eu quero fazer referência aos dois, então eu tenho que deixar no masculino plural. Tudo bem? Caso o adjetivo posposto ao substantivo, o que é posposto? Que vem depois do substantivo, funcionar como predicativo, o plural é obrigatório, né? O que é o predicativo? Então, vamos só relembrar. Ó, o menino e a menina estão nervosos. Então, nós temos lá um verbo de ligação, é o estão, né? Quem estão nervosos? O menino e a menina. Aqui eu tenho um sujeito. E esse meu sujeito, ele é formado pelo quê? Por dois substantivos. E o que vem depois deste verbo aqui? Nós temos um predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É um atributo, é uma característica, é um estado que se refere ao meu sujeito. Então, olhem a regrinha novamente. Caso o adjetivo posposto aos substantivos funcionar como predicativo, então o plural ele é obrigatório, né? Então, ele funciona como um predicativo? Sim, nós temos aqui um sujeito que ele é um sujeito composto e formado por dois substantivos? Sim, então por isso que esse adjetivo ele fica no plural. Outro exemplo, outro caso, na verdade. Se o adjetivo anteposto fizer referência a nomes próprios, o plural é obrigatório. Então, o que é o adjetivo anteposto? É quando ele vem antes de nomes. E no caso aqui, a regra é quando ele vem antes de nomes próprios. Então, o plural ele vai ser obrigatório, né? Porque nós temos aqui mais de um nome. As indisciplinadas Maria e Paula foram encaminhadas para a direção. Então, nós temos dois substantivos, né? E um adjetivo que vem anteposto a esses substantivos, né? Então,
olhem lá, indisciplinadas. Então, nós temos dois substantivos que são substantivos femininos. Como são dois, então nós vamos considerar que nós fazemos referência a dois nomes. Então, por isso que aqui o adjetivo, ele fica no feminino e no plural. Estavam calmos Carlos e Marcos. Olhem lá, dois substantivos, né? Dois nomes. Os nomes estão no masculino, são dois, por isso eu tenho que deixar no plural. E o meu adjetivo, então, ele precisa compartilhar desses traços. Então, eu vou deixar no masculino e no plural, ok? Vamos continuar. Então, até agora, nós vimos o caso que um único adjetivo se refere a mais de um substantivo. Então, sempre um adjetivo se referindo a mais de um substantivo. Agora, nós vamos mudar um pouquinho esse caso e vamos observar outras regras. Observem lá no quadro. Então, nós tínhamos visto o item A e agora o B, né? Quando nós temos aí um único substantivo determinado por mais de um adjetivo. Então, é um substantivo que acaba sendo determinado, né? Ele acaba sendo rodeado aí por mais de um adjetivo. E aí nós temos vários aspectos em relação a isso. Então, o substantivo ele vai para o plural e não se coloca o artigo antes do adjetivo. Exemplo, né? Então, os governos alemão e italiano não assinaram o acordo. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos dois adjetivos, alemão e italiano. Então, é o caso de um substantivo, no caso governo, que está sendo determinado por mais de um adjetivo. Então, no primeiro caso, o que pode acontecer? O substantivo, ele fica no plural e os adjetivos, eles não vão receber a marquinha aqui do artigo antes de cada um desses adjetivos. Então, é por isso que é os governos alemão e italiano. Outro exemplo, falavam os idiomas, olhem lá o substantivo, espanhol e inglês. Então, espanhol adjetivo e inglês adjetivo. Nós temos dois adjetivos e um único substantivo. E esse substantivo, então, ele fica no plural. Mas a gente pode produzir esse enunciado de uma outra forma. E como é que fica, então? Nesse caso, se eu quiser mudar a forma de produzir o enunciado, existe sim a possibilidade. E nesse caso, o substantivo ele vai permanecer no singular e daí o que muda? Coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Então, muda um pouquinho. E é possível. A língua nos possibilita essa mudança. Então, eu posso dizer assim, o governo alemão e o italiano. Então, o que mudou aqui? Nesse caso aqui, o substantivo ficou no singular e eu acrescentei um artigo no segundo adjetivo, né? Então, o governo alemão e o italiano não assinaram o acordo. Falavam o idioma, ó, substantivo no singular, né? Espanhol e o inglês, né? Então, nesse caso, o último adjetivo recebe o artigo, ok? Continuando, agora vamos para o item C, né? Então, existem algumas expressões que elas acabam gerando dúvidas, né? Quando nós trabalhamos com concordância. E é interessante que se vocês procurarem na internet, nós observamos, né? E nós conseguimos encontrar muitos casos, né? Em que essas expressões, elas acabam aparecendo de uma forma equivocada do ponto de vista da gramática tradicional, né? No que diz respeito, é claro, à concordância. Então, é importante nós compreendermos como, de fato, estabelecer a concordância quando nós nos depararmos com essas expressões. Então, vamos observar quais expressões são essas? Opa, voltando lá. Então, nós temos lá expressões. É bom, é necessário,
é proibido, é preciso. Então, nós temos duas formas, né, que nós precisamos nos atentar para que nós possamos empregar a concordância da forma adequada. Então, olhem lá, se o sujeito, né, quando nós tivermos essas expressões e o sujeito não for antecedido de artigo, o verbo e o adjetivo, eles ficam invariáveis, ou seja, eles não mudam, eles não concordam. Então, olha um exemplo aqui dessa plaquinha. Atenção, proibido entrada de estranhos. Por que a gente não coloca proibida entrada de estranhos? Porque nós não temos aqui um artigo antes, né? Então, o que é proibido? A entrada de estranhos. Isso daqui é o nosso sujeito. Esse sujeito, ele vem antecedido de um artigo? Tem um artigo antes dele? Não. Então, não tem um artigo aqui, ó, antes desse sujeito, né? Por isso é que nós não falamos proibida entrada, mas sim proibido. Então, aqui é uma plaquinha que está escrita da forma adequada. A mesma coisa aqui, ó. É bom termos cautela, né? Então, aqui nós não temos também o artigo antes do sujeito. É necessário prudência, ó, sujeito, prudência. Não está escrito a prudência. Então, por isso que permanece invariável. É necessário prudência. É preciso paciência. Não temos um artigo aqui. Então, por isso que permanece é preciso, né? Sem a variação. Continuando. Agora, se nós tivermos aí outro caso, né? Agora, se o sujeito, então, dessas expressões vier antecedido de artigo, então, se tiver um artigo antes do meu sujeito, ou, né, um pronome ou um pronome adjetivo antes desse sujeito, tanto o verbo quanto o adjetivo vão concordar, então, com esse sujeito. Então, por isso que aqui nós podemos falar que é proibida. Por quê? Porque nós temos um artigo, ó. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Então, a entrada de pessoas. Então, nós temos o artigo aqui antes do meu sujeito, né? Nós observamos que esse sujeito está no feminino, no singular, então a expressão concorda com esse sujeito. A mesma coisa aqui, ó. As bebidas alcoólicas são proibidas para menores. Então, o que é proibido para menores? As bebidas alcoólicas. Então, nós temos um sujeito no feminino e no plural. Então, a expressão é proibido, ela concorda, né? Ela passa a concordar com esse sujeito. Então, ela fica no plural e no feminino, ok? Então, regrinhas que nós precisamos aí estar atentos a elas, né? E agora nós temos uma primeira atividade. Observem lá no quadro. Então, em termos de concordância, avaliem o enunciado da placa a seguir. Então, nós temos a primeira plaquinha, que diz, temos sorvete e picolé premiado. Olhem só, premiado, não é nem premiado, né? Mas tudo bem, uma plaquinha aí retirada na internet e que, de fato, deve existir por aí. E a B, para a sua saída, é necessário a validação do ticket de estacionamento na entrada da loja, exceto sábados, domingos e feriados. Então, eu peço que vocês analisem essas plaquinhas, sobretudo do ponto de vista da concordância, e retornem para mim para que possamos discutir um pouquinho. Até mais.
Olá, retornamos. Inicialmente, nós temos um questionamento do aluno Isaías, lá do Rio de Janeiro, que pergunta o seguinte: há algum manual de gramática que já preconiza as abordagens contemporâneas dos estudos da morfossintaxe apresentados nas aulas? Outra pergunta: esse estudo contemporâneo já pode ser introduzido nas aulas de língua portuguesa ou ainda será inserido em documentos norteadores? Na verdade, existem sim manuais gramáticas, né? Então, nós temos, por exemplo, a gramática do Perini, Maria Helena de Moura Neves, que ela acaba de lançar uma gramática, eu acho que se já não saiu agora em abril, vai sair agora no mês de maio, né? Que é uma gramática funcionalista, né? Que aborda muitos desses aspectos que nós estamos abordando, né? Então, existem vários gramaticistas que já trazem essa abordagem. É claro que em sala de aula, né, nós não podemos ignorar a gramática tradicional, mas nós precisamos também dar esse outro viés, né, que acaba pensando a língua nessa perspectiva funcionalista, né, nessa perspectiva de uso, nessa perspectiva que considera que a língua ela é utilizada em momentos de comunicação, né? Então, é uma abordagem que ela não saiu do nada, né? Então, existem muitos estudiosos que já trabalham com ela, muitos gramaticistas, né, que já têm uma visão mais contemporânea da gramática, né, pensando no seu uso, pensando na questão dos sentidos, né, e cabe a nós, professores, né, tentarmos adequar, né, a nossa abordagem a essa visão funcionalista, não deixando de lado a gramática tradicional, porque ela também é importante, né, mesmo porque muitos dos aspectos que nós vimos, dos conteúdos que nós vimos, eles estão associados também à gramática tradicional, só que uma outra perspectiva, né? Então, não ignora totalmente a gramática tradicional, né? Eu falo por mim porque eu também sou professora de educação básica, né? Então, eu também trabalho com alunos, né? Também sou professora de chão de escola, né? Então, eu também busco tanto trabalhar o tradicional, mas também trazendo essa abordagem funcionalista, sempre levando o aluno a refletir sobre esses usos, ok? Espero ter respondido a contento ao seu questionamento. E aí nós temos uma resposta em relação à nossa atividade lá de Betim. Tudo bem, pessoal de Betim, do Rio de Janeiro também, né? E diz o seguinte: o primeiro apresenta apenas concordância com o termo picolé, né? Então, temos sorvete e picolé premiado, né? Então, somente está fazendo referência, o único elemento que é premiado é o picolé, não o sorvete, é isso mesmo. E o segundo está incorreto, pois o termo necessário devia estar no feminino, concordando com o sujeito validação do TIC. O segundo apresenta o sujeito determinado pelo artigo A. Vamos observar isso no quadro? Muito bem, hein, gente? Vamos lá no quadro. Então, aqui, ó, só destacando, né, os dois anúncios aqui. Na verdade, as duas placas, né? Não dá nem para dizer que é um anúncio. Então, temos sorvete e picolé, seria aqui premiado, né? Está até errada aqui a forma que a palavra está escrita, né? Premiado aqui está fazendo referência apenas a picolé, porque senão, se estivesse fazendo referência aos dois elementos, aos dois substantivos, deveria estar no plural, ok? E o outro, né, outro caso, para a sua saída, é necessário a validação do ticket. Por que que está inadequado? Porque se nós temos aqui um sujeito que é precedido por um artigo, então a expressão é necessário deveria estar no feminino. É necessária a validação, né? E não é necessário a validação. Muito bem, pessoal. Muito obrigada, né, pela contribuição de vocês. Agora nós vamos dar continuidade, vamos trabalhar mais algumas palavrinhas que, né, invariavelmente geram dúvidas também em relação à concordância. Vamos observar no quadro? Então, palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo, próprio, agradecido, grato e quite. Então, nós vamos ver que essas palavras, elas são adjetivos, né?
e elas devem concordar, então, com os substantivos que as acompanham. E olhem aqui que interessante, nós temos aqui uma imagem, né, que a senhora diz assim, o correto é obrigada. E o moço, né, o senhor diz, não, o correto é obrigado. Por que que eles falam assim? Porque quando é uma mulher agradecendo, a mulher, como ela é mulher, ela tem que dizer obrigada. Agora, quando é um homem que está agradecendo, ele vai, então, dizer obrigado, né? Porque é homem falando. Então, eles vão concordar com quem? Com esse sujeito, né? O sujeito aqui que é feminino e o sujeito que é masculino. Tudo bem? Vamos aqui observar, então, mais um pouquinho essas regras, né? Que dizem respeito a esses adjetivos, anexo, obrigado, mesmo. Então, olhem lá, como eu já comentei, então eles são adjetivos e eles devem concordar em gênero, né, masculino ou feminino, e número, plural ou singular, com o substantivo a que se referem. Então, exemplo, leia os documentos anexos. Por que anexos aqui está no masculino plural? Porque o substantivo que ele está acompanhando está no masculino plural. Outro exemplo, muito obrigada, disse ela. Então, ela, né, que é o substantivo ao qual o adjetivo faz referência, está no feminino. Então, por isso que deve ser dito obrigada em vez de obrigado. Ela mesma, olhem lá, um pronome, né, que ocupa o lugar de um nome, está no feminino, então mesma fica no, né, feminino. Ele próprio está acompanhando um nome no masculino, então próprio fica no masculino. As senhoras ficaram gratas pela gentileza. O nome aqui, ó, senhoras. Senhoras, substantivo feminino plural. O adjetivo que acompanha também tem que estar no feminino plural. Outro caso, os jovens estão quites, né? E tem gente que acaba não colocando no plural. Mas se o substantivo está no plural, então a palavra quite, ela tem que concordar também. Por isso que é quites. Observação. A expressão em anexo é invariável. Então, na dúvida, né, em vez de falar a fotografia segue anexa, né, ou o documento segue anexo, na dúvida, se, né, houver aí alguma confusão, em anexo. Em anexo é invariável. A fotografia segue em anexo, o documento segue em anexo, né? Então, aí acaba com a dúvida se concorda ou não concorda, porque é invariável. Tudo bem? Vamos dar continuidade? Vamos lá? Outro caso, aqui é interessante, né? Porque é um caso que acaba gerando um pouquinho de preconceito, tem gente que acaba estabelecendo uma concordância inadequada, né? Querendo concordar demais elementos que não devem ser concordados. Então, por exemplo, palavra menos e alerta e prefixo pseudo são invariáveis. Olha que bacana essa tirinha, achei muito interessante. Então, a menina, né, conversando com a amiga, diz assim: ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele: tenho bebido menos Coca-Cola, né? Por que ela se sentiu vingada? Porque ela viu que a menina desconhece um pouco as regras de concordância, né? Não existe, pessoal, a palavra menos, né? Então, tem gente que fala assim: eu quero que você coloque menos água no feijão. Não, tá? Menos. E este é um tipo de termo que pode gerar, sim, preconceito, estigmatizado, tá? Porque menos não concorda, né? Se os elementos que o acompanharem estiverem no feminino, mesmo assim, ele vai ser invariável. Vamos observar outros exemplos. Então, fiquem alerta. Então, alerta também não concorda, tá? É invariável, ele não sofre variação, por isso que é invariável. Os policiais ficaram alerta e não alertas, tá? A menos pessoas
do que imaginávamos e não menos pessoas, é menos, fica no masculino, tudo bem? Há outro caso que também gera dúvidas, diz respeito ao termo bastante. Quando usar bastante no plural, quando usar bastante no singular, né? Então, aí é interessante nós relembrarmos que existe o bastante, que acontece como adjetivo na oração, e existe bastante que ele vai acontecer como advérbio, né? Os advérbios, eles são invariáveis, eles não vão sofrer alterações na sua forma, né? Já os adjetivos não, os adjetivos concordam com o nome. Então, vamos observar esses casos, vamos lá. Então, a palavra bastante. Então, olhem um exemplo. Não há no mundo amor e bondade bastantes para que ainda possamos dá-los a seres imaginários, né? Então, nós temos esse anúncio. Nesse anúncio aqui, nós temos 2 substantivos e temos uma palavrinha que acompanha esse substantivo, bastantes, que faz referência tanto a amor quanto a bondade. Por que ele está no plural? Porque ele funciona aqui, bastantes, funciona como um adjetivo. E o adjetivo, ele vai concordar com os substantivos que o acompanham, né? Então, por isso que bastantes está no plural. Na dúvida, o que vocês podem fazer? Tentar substituir pela palavra suficiente, né? Então, se eu puder colocar aí suficientes, né? Então, quer dizer que bastante também fica no plural. Então, amor e bondade suficientes. Amor e bondade bastantes, ok? Mas, né? Nós temos aqui outros exemplos, né? Então, olhem lá. Então, só para reafirmar isso que eu acabei de dizer. Então, como adjetivo ou pronome adjetivo, bastante concordará normalmente com o substantivo a que se refere. Novamente a dica. Então, a palavra bastante, ela vai variar, ela vai concordar com o substantivo quando ela for sinônimo da palavra suficiente. Então, daí fica mais fácil, né? Não havia provas bastantes. Eu posso substituir por suficiente? Pode. Eu poderia dizer assim, ó, não havia provas suficientes para condenar aquele homem. Então, se eu consigo substituir, né, e o sentido ele fica o mesmo, então bastantes fica no plural, tá ok? Ele está acompanhando aqui um nome, então ele é um adjetivo, por isso que ele pode variar. Mas como advérbio, né, os advérbios, eles não sofrem variação. Então, como advérbio, ele vai sempre ser ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio, porque essa é a função do advérbio, é empregar uma circunstância, é modificar um verbo, é modificar um adjetivo ou modificar um outro advérbio. E por isso ele é invariável. Então, são problemas bastante difíceis. Está acompanhando o quê? Um adjetivo. Ele é um advérbio de intensidade, por isso fica no singular. Os meninos conversaram bastante. Nesse caso, aqui está acompanhando um verbo, modificando o verbo, empregando intensidade a ele. Por isso, fica no singular. Outro caso, agora as palavras meio, pouco, meio, muito, pouco, caro, barato e longe. Novamente, se for adjetivo, se for numeral, se for adjetivo, numeral adjetivo, aliás, ou pronome adjetivo, concordam com o substantivo a que se referem, tá? Então, comi meia fruta, né? Está aqui concordando com fruta, meia fruta. É o que? Faz referência a quê? A metade da fruta. Então, é um numeral adjetivo, tá? Poucas pessoas, então é um pronome, né? Indefinido que está acompanhando um substantivo. Poucas pessoas conseguem cursar uma universidade, então concorda com o substantivo mais próximo. A água não é barata, olhem lá, barata fazendo referência ao sujeito água, né? Então, é uma
um adjetivo que se refere a esse substantivo feminino, por isso que é barata, né? O biscoito não é barato. Então, no caso, uma palavra masculina fazendo referência a um adjetivo masculino. Porém, se for esses termos aparecerem como advérbios, aí eles não irão variar, eles são invariáveis. Minha tia anda meio esquisita, é um advérbio de modo, é como ela está, né? Então, minha tia anda meio esquisita e não meia esquisita, porque ninguém fica esquisito, né? Ou esquisita da cintura para baixo ou da cintura para cima, né? Então, como está indicando uma circunstância e funciona como um advérbio, então não pode variar. Vamos dar continuidade? Aquelas meninas falam muito, advérbio de intensidade, então não pode sofrer variação. E eu falo pouco, também advérbio de intensidade, também não sofre variação. Trouxe até aqui um exemplinho, né, que é bem interessante, ó. Meia suja, né? Aqui é meia, é no caso aqui a vestimenta meia, né? Mas se eu quero dizer que eu estou lá um pouco suja, né? A menininha está um pouco suja. Nesse caso aqui, a menina está meio suja, né? Então, é um advérbio que está indicando aí a intensidade da sujeira da menina. Tudo bem? Agora, vamos para a segunda atividade. Observem lá no quadro. Então, analise as seguintes orações e indique qual a forma entre parênteses preenche corretamente as lacunas, tá? Então, a garota parece meio ou meia confusa, comemos meio ou meia pizza e assim por diante. Uns 2 minutinhos e nós já retornamos. Olá, vamos continuar, né? E eu tenho um questionamento da aluna Eliana lá de Betim.
A aluna Eliana diz à professora que ela não considerou que alerta pode ser um adjetivo. Na verdade, alerta é um advérbio, por isso mesmo que ele é invariável. Fique alerta, é o modo como a pessoa tem que ficar, tá? Por isso que ela é invariável e ela não pode sofrer variação, tá? Então, é advérbio, ok? Não adjetivo. E aí, nós temos as respostas. Então, lá de Betim também, vamos lá, deixa eu encontrar aqui isso. Então, letra A, né? A garota parece meio confusa, isso mesmo. Comemos meia pizza no jantar, metade da pizza, né? Você conheceu bastantes pessoas, exatamente. Elas são bastante simpáticas, né? Então, no advérbio de intensidade, então não pode sofrer variação. Ela mesma fará o convite, isso aí, exatamente. E havia menos alunos na aula e a gasolina está cara. Muito bem, né? Isso mesmo, né? Temos também uma outra resposta lá de Pará, se não estou enganada, mas é isso mesmo. Vou repetir aqui as respostas, tá? Para quem não pegou. Então, letra A, meio. Letra B, meia. Letra C, bastantes. Letra D, bastante. Letra E, mesma. Letra F, menos. E letra G, cara. Tudo bem? Então, a gasolina está cara, ok? Então, agora vamos continuar. Então, nós vimos até agora as regras de concordância nominal. E agora, vamos abordar as regras de concordância verbal. Vamos ao quadro? Então, a concordância verbal é o estudo da relação entre verbos e sujeitos de uma oração ou de uma sentença, né? Então, nós temos uma regrinha geral. A regra geral é essa. Verbo e sujeito concordam em número, né? Plural, singular e plural, e pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, eu tenho lá, eu estudei. Quem estudou? Eu. Sujeito na primeira pessoa do singular, o verbo tem que acompanhar, então, esse sujeito, ficando também na primeira pessoa do singular. Ele estudou, terceira pessoa do singular. Então, o verbo também na terceira pessoa do singular. Os alunos estudarão. Então, se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo acompanha. Terceira pessoa do plural. Então, essa regra é uma regra geral. E aí nós temos, assim como na concordância nominal, nós temos casos específicos, né? Então, vamos observar cada um desses casos específicos. Vamos ao quadro. Então, tem a concordância verbal quando a regrinha quando o sujeito é um sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele formado por apenas um núcleo, ou seja, apenas um nome. Então, o verbo concordará em número e pessoa. Então, as meninas eram estudiosas. Quem eram estudiosas? As meninas. Esse aqui é o meu sujeito. Então, eu sempre pergunto para o verbo. Esse sujeito, ele tem apenas um núcleo. E esse núcleo, ele está como? No feminino e no plural. Como está no feminino e no plural, o verbo vai concordar, então, com esse sujeito, ok? Aconteceram muitas comemorações no aniversário da cidade. Aconteceram o quê? Muitas comemorações. Então, nós temos um sujeito aqui, o núcleo do meu sujeito, né? Então, só tenho um núcleo, por isso que é um sujeito simples. E esse sujeito, ele está o quê? No plural, né? As comemorações, né? E em terceira pessoa. Então, o verbo acompanha, né? No plural e em terceira pessoa, né? Aqui, gente, só relembrando, nós temos também que o sujeito, ele está em
terceira pessoa, as meninas. Então, o verbo fica também na terceira pessoa, ok? Nós temos também o sujeito que pode ser composto e da terceira pessoa. O que é um sujeito composto? Quando ele tem dois ou mais núcleos, né? Então, o sujeito sendo composto e anteposto ao verbo, o que é anteposto? Quando ele acontece, ele aparece antes do verbo, ele geralmente leva o verbo para o plural. Então, os alunos e a professora acompanharam a solenidade de formatura. Então, qual que é o meu sujeito? Os alunos e a professora. É um sujeito composto, porque ele é formado por mais de um núcleo, mais de um nome, né? Está em terceira pessoa e justamente por isso, então, que o verbo ele vai acompanhar, ele vai ficar no plural, porque é composto e porque está em terceira pessoa. Continuando, eu posso ter também um sujeito composto de pessoas diferentes. Então, lá no exemplo anterior, nós tínhamos duas pessoas e as duas estavam em terceira pessoa. Mas pode acontecer de eu ter um sujeito composto e de ter pessoas diferentes. Pode um estar na primeira e outro na segunda, um estar na segunda e outro na terceira. Então, olhem lá. Então, o verbo ele vai se flexionar no plural, porque nós temos sujeito composto, e na pessoa que tiver prevalência. Então, é regra isso, tá, gente? Então, a primeira pessoa, ela prevalece sobre a segunda e a terceira pessoa, e a segunda pessoa, ela prevalece sobre a terceira, tá? Então, isso aqui não sou eu que estou dizendo, mas sim um gramaticista chamado Segala. Então, exemplo, eu e Maria fizemos os testes para a vaga de emprego, né? Então, temos um sujeito composto, né? Então, obrigatoriamente, o verbo fica no plural. Mas fica em que pessoa? Olha lá, nós temos lá um sujeito que é formado por um núcleo de primeira pessoa e um núcleo de terceira pessoa. Então, se eu tenho primeira pessoa e terceira pessoa, o que prevalece? A primeira pessoa. Então, aqui, ó, primeira pessoa do plural. É plural porque nós temos um sujeito composto. Você e José não fizeram os testes finais. Então, nós temos lá um sujeito composto, né, cujo núcleo é formado por um nome de segunda pessoa e um de terceira. O que prevalece? A segunda pessoa. Então, seria a mesma coisa se eu dissesse, ó, vocês não fizeram a tarefa. Então, segunda pessoa do plural e o verbo acompanha. Continuando, agora nós vamos tratar a respeito de algumas expressões partitivas, né? Então, sujeito formado por expressões partitiva, seguida de um substantivo ou pronome plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural, né? Então, é facultativo. Se eu tiver essas expressões, então eu posso deixar o verbo ou no plural ou no singular. Então, eu tenho lá o exemplo, né? A maioria dos gatos não toma sorvete. Nós temos a expressão partitiva a maioria do, né? Ou a maioria de. E o verbo aqui fica no singular. Tudo bem, sobra mais para mim. E eu posso dizer também, a maioria dos gatos não tomam. Então, tanto faz, gente. Pode ficar tanto no singular quanto no plural. E quais seriam algumas das expressões partitivas? A maior parte de, a maioria de, grande número de, etc. Outro caso também, né, de expressões que nós precisamos nos atentar. Expressões que indicam quantidade aproximada. Nesse caso aqui, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Então, aqui, ó, mais de um. É uma quantidade aproximada. Mais de um aluno está no singular. Então, o verbo, ele fica no singular, né? Então, ele está concordando com o substantivo, né? O substantivo no singular, então o verbo concordou no singular. O aluno, né? E, é claro, terceira pessoa. Mas eu poderia dizer mais de 30 alunos.
Então, nesse caso aqui, daí seria o quê? Mais de 30 alunos tiraram nota máxima, né? E não tirou, porque está concordando com o substantivo mais próximo. Sujeitos formados por nomes próprios. Então, se eu tenho sujeitos formados por nomes próprios, a concordância, ela deve levar em conta a presença ou ausência de artigo. Então, se eu tiver artigo, então, com artigo, o que vai acontecer? O verbo, né, ele fica no plural. Tá? Isso aqui é regrinha. Então, se tiver artigo antes do nome próprio, o verbo fica no plural. Sem artigo, o verbo fica no singular. Então, vamos observar esses exemplos aqui, ó. Minas Gerais foi um estado riquíssimo em ouro. Por que o verbo fica no singular? Porque não tem artigo aqui antes desse nome próprio, tá? As Minas Gerais foram um estado riquíssimo em ouro. Por que ficou no plural? Porque existe aqui o artigo antes do nome próprio. Então, por isso que daí acompanha, vai para o plural. Os Estados Unidos são um país altamente urbanizado. Mas eu poderia dizer, Estados Unidos é, né? Se eu tirar o artigo, aí o verbo fica no singular. Se tiver com artigo, o verbo fica no plural. Os Lusíadas imortalizaram Luís de Camões. Está no plural porque nós temos um artigo antes desse substantivo. Continuando. Sujeito que. Então, quando o sujeito é o pronome relativo que, a concordância em número e pessoa é feita com antecedente deste pronome. Então, fui eu que solicitei o boletim. O que antecede? Um pronome de primeira pessoa do singular. Por isso que o verbo acompanha. Fica em primeira pessoa do singular. Fomos nós que fizemos. Terceira pessoa do plural, aliás, primeira pessoa do plural, né? Então, o verbo fica também na primeira pessoa do plural. Um dos que. Com as expressões um dos que e um dos que, o verbo vai para o plural, tá? Então, João é um dos que fizeram o teste seletivo. Então, a regra, né, coloca aí que o verbo vai para o singular. Agora, com o sujeito quem. O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Então, aqui nesse caso aqui, ó, fui eu quem fez o trabalho, nós temos o quem e o verbo está concordando com quem? Com o antecedente do pronome, do quem. Então, nós temos lá o pronome em primeira pessoa do singular, o verbo faz a concordância, então, com esse antecedente, primeira pessoa do singular. Ou também pode ficar na terceira pessoa, fui eu quem fiz. Então, eu posso dizer fui eu quem fez ou fui eu quem fiz o trabalho, ok? Uma dúvida bastante recorrente, né? Sujeito coletivo. O verbo, ele concorda no singular com esse sujeito, tá? Então, não tem dúvida. Se eu tenho sujeito coletivo, o verbo fica no singular. A multidão reivindicava, o exército brasileiro desfilou, então, no singular. Continuando, núcleos unidos por ou, né? Então, nós vamos ter dois casos aí. Se eu tiver concordância no plural, eu estou indicando que a declaração contida no predicado pode ser atribuída a todos os núcleos. Então, ó, João ou Maria poderão representar a turma na formatura. Os dois poderão representar a turma, porque eu tenho aqui o ou, né? E aqui nós temos o verbo no plural, indicando, então, que os dois podem representar a turma. Então, se o verbo estiver no plural, eu estou indicando que os dois podem representar. Mas se o verbo estiver no singular, eu vou, então, indicar alternância ou exclusão. João ou Maria poderá representar a turma, ou um ou outro. E quanto a isso, nós temos uma atividade. Então, observem lá no quadro.
Então, indique-se nas orações abaixo o elemento ou se refere a todos os elementos do sujeito ou se indica uma relação de exclusão. Então, um minutinho e nós já retornamos para falar um pouquinho dela. Voltamos, temos a resposta lá de Betim. Então, letra A, José ou João será eleito presidente. Está no singular? Então, é exclusão, exatamente, isso mesmo, né? Então, é um ou outro que será eleito. B, correr ou nadar exigem bom preparo físico, né? Então, refere-se a todos os elementos, isso mesmo, vocês acertaram, né? Tanto correr quanto nadar exige bom preparo físico, os dois. C, laranja ou mamão fazem bem à saúde, os dois elementos fazem bem à saúde. Então, C está correto também, se refere a todos. E D, Carlos ou Antônio chegará em primeiro lugar. Ideia de exclusão, isso mesmo. Então, apenas um, né, chegará em primeiro lugar. Então, retomando, letra A, exclusão. Letra B faz referência aos dois elementos. Letra C, aos dois elementos também. E letra D, exclusão. Muito bem, tudo bom? Agora vamos continuar porque temos mais algumas regrinhas. Vamos ao quadro? Então, sujeito quem, né? Então, aliás, fui para trás, né? Sujeito quem, não, eu fui para trás, vamos voltar, né? Deixa eu só verificar aqui. Pulou um, mas tudo bem, vamos lá. Então, expressões correlativas. Na verdade, está pulado um aqui, mas eu vou falar para vocês aqui, vocês possivelmente devem ter no material, né? Sujeito unidos por nem, não é o quem, é o nem, tá? Então, o verbo no plural, se o sujeito aparecer antes do verbo, então, nós vamos ter lá o verbo no plural. Nem eu, nem ele fomos aprovados, ok? Então, o sujeito fica no plural. Mas eu posso ter o verbo no singular, nesses casos também, quando eu uso o nem, tá? Então, quando o verbo precede o sujeito, o verbo aparece antes do sujeito, aí eu vou ter o verbo no singular. Então, não o elogiei, eu nem meu amigo, tá? O verbo aparece antes, então por isso que ele fica no singular. Quando o fato só pode ser atribuído a um dos elementos do sujeito, então, aí também o verbo ficará no singular. Sempre quando for ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Então, nem Carla, nem Maria será eleita representante da turma, nenhuma nem outra, tá? Então, dá essa ideia de exclusão também. E aí nós temos também o núcleos unidos por com, né? Então, olha lá, ó, letra C. Núcleos unidos por com. Então, nós vamos ter aí o plural. Fábio com
Paulo produziram o musical. Os dois produziram, né? Então, o com, ele dá essa indicação de que dois sujeitos realizaram a ação, por isso que o verbo fica no plural. Temos também algumas expressões. Então, expressões correlativas, não só, mas também, não só como também, não só, mas ainda, não somente, mas ainda, não apenas, mas também, tanto quanto. Nessas expressões, o verbo ele ficará no plural preferencialmente. Então, sempre quando tiver essas expressões, né, de forma preferencial, o verbo deve ficar no plural. Não só a corrupção, mas também a ignorância assolam o país. Por que fica no plural? Porque eu estou fazendo referência a dois substantivos, né? A dois elementos do meu sujeito, e por isso que o verbo fica no plural. Outro caso também são os verbos impessoais, né? Então, eu tenho, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, aquele que eu posso substituir pelo existir. Verbos que indicam fenômenos da natureza, como, por exemplo, chover, nevar, trovejar. Verbo haver e fazer, na indicação de tempo, né? Então, há 3 anos que eu me formei, ou faz 3 anos que eu me formei, então indica tempo transcorrido. Esses verbos, como eles são impessoais, eles não possuem sujeito. E se ele não possui sujeito, então eles só são usados na terceira pessoa do singular. Ele não vai concordar com ninguém, né? Então, por exemplo, havia 5 alunos na biblioteca. Eu poderia substituir, ele tem o sentido de existir, por existir, né? Então, se ele tem esse sentido de existir, ele é impessoal, então ele fica no singular, na terceira pessoa do singular. Choveu muito ontem, né? Indica fenômeno da natureza, impessoal também, então ele não vai variar. Faz 5 anos que ele se formou, e tomem cuidado, tá, gente? É faz e não fazem. Deverá haver 3 anos que ele se curou, ok? Continuando, verbos bater, dar e soar no sentido de horas, né? Então, eles vão concordar com o sujeito ou com o numeral mais próximo. Então, bateu 1 hora, então está no singular, fica no singular. Bateram 10 horas, então, bater vai para o plural, porque o numeral, né? O substantivo mais próximo aqui, né, o numeral, e horas está no plural. Deu 1 hora e deram 10 horas. E aqui nós temos também a voz passiva sintética. Alugam-se casas, né? Casas está no plural, o verbo fica no plural. Se casas, né? No caso aqui, o sujeito paciente está no singular, o verbo fica no singular. Dando continuidade, nós temos também o verbo ser, né? Nesse caso, o verbo ser, ele concordará com o predicativo do sujeito, né? O que é o predicativo do sujeito? É aquele elemento que indica uma característica, um estado ao sujeito. Então, quando o sujeito for um dos seguintes pronomes, isto, isso, aquilo e tudo, nós temos, então, o verbo no plural. Isso, né? Então, nós temos o sujeito isso, são o quê? Mentiras, né? Então, o predicativo do sujeito, né, está no plural e, por isso, então, o verbo fica no plural. Aquilo eram soluções que foram possíveis obter. Nós temos lá o pronome aquilo, nós temos o predicativo do sujeito que faz referência, né, a esse sujeito e ele está no plural, então o verbo fica no plural. Agora, quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, o predicativo for um substantivo plural, então esse verbo ele fica também no plural. O sujeito, né, então singular, são resultados. Ó, o predicativo do sujeito está no plural, então o verbo fica no plural. Agora, quando o verbo ser indicar hora, distância ou período de tempo, então ele também vai concordar lá, né, com esses elementos. São 2 horas, né? É 1 hora, por exemplo. Era 1 hora da tarde. Então, ele concorda
com o elemento, com a hora, com a distância. Quando o sujeito for formado por expressões numéricas, né, que exprime quantidade, medida, preço, etc., o verbo vai concordar com o predicativo do sujeito. Né? Então, ó, o sujeito é uma expressão numérica, 100 mil reais. Por que aqui está no singular? Porque o predicativo do sujeito está no singular. 100 mil reais é suficiente, não são suficientes, tá? 100 mil reais é suficiente. 2 mil reais era quanto bastava para a reforma da casa, ok? E, por fim, quando o predicativo do sujeito for um pronome pessoal do caso reto, né? Então, eu tenho que concordar com esse pronome pessoal. Nesta reunião, o líder, né? Então, ó, sujeito, o líder, verbo e predicativo do sujeito. Né? Então, nós temos lá o eu, é um pronome, e ele tem essa função de predicar, né? O sujeito, de indicar uma característica do sujeito. O líder sou eu. Então, se está em primeira pessoa do singular, o verbo concorda com ele. Aqui, os pontuais somos nós, ó, predicativo do sujeito. Né? Então, o pronome, o verbo concorda com esse predicativo do sujeito, que, coincidentemente, é um pronome. Quando o sujeito for uma expressão de sentido coletivo ou partitivo, e o predicativo um substantivo no plural, então, o que nós temos? Ó, a grande maioria eram estudantes. Né? Então, nós temos lá um predicativo que está no plural e, por isso, o verbo fica no plural. A maioria eram crianças. Ó, o predicativo está no plural. Então, embora temos aqui a expressão partitiva, o verbo ele vai concordar com quem? Com esse predicativo do sujeito. Tudo bem? Agora, né, nosso tempo está esgotando, então eu vou responder juntamente com vocês a última atividade. Vamos observar lá no quadro? Então, atividade 4. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal. Então, um ou outro escravo conseguiu a liberdade, ó, ou um ou outro. Está no singular, por quê? Porque está indicando alternância, né? Então, está correto. Não poderia haver dúvidas, ó, verbo haver no sentido de existir, por isso que o verbo haver está no singular, né? Não poderia dizer não poderia haverem dúvidas, está correto também. Faz mais de 100 anos que a Lei Áurea foi assinada. Olhem lá, verbo fazer no sentido de tempo. Então, está no singular, está correto, porque ele é invariável. Deve existir problemas. É o verbo haver que é invariável, mas o verbo existir não. Então, o verbo auxiliar que acompanha o verbo existir, ele deve ficar no plural, porque, ó, problemas nos seus documentos está no plural, então o verbo também tem que acompanhar, devem existir. Então, a alternativa que há erro de concordância é a alternativa D. E, por fim, indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. Haviam muitos candidatos. Verbo haver no sentido de existir, ele não pode avariar, então aqui está errado. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui, ó. Verbo fazer no sentido de tempo, ele não pode variar. Então, aqui está certo. Isso mesmo, faz muitos anos e não fazem muitos anos. Aqui está errado, porque o correto seria bateram 3 horas. Aqui também está errado, porque o verbo tem que concordar com o antecedente do pronome. Então, fui eu que abri a porta para o agente do censo. Tudo bem? Pessoal, né, agora no final nós corremos um pouquinho, mas eu espero, né, são muitas as regras de concordância, é importante vocês estudarem em casa, mas eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né, desses elementos que são tão importantes para a nossa língua e que nós precisamos dominar, ok? Eu espero a todos na nossa aula atividade, um abraço e até a próxima semana.